Depois que morremos, o nosso corpo, alma e espírito caem em um estado de inconsciência. A doutrina que ensina isso chama-se sono da alma. A alma, ela existe antes do feto ser formado no ventre da mulher que está grávida? O pré-existencialismo apregou a essa mentira. São apenas algumas doutrinas que refutaremos na pré-aula de hoje. Então fique aí até o final. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, uma ferramenta que disponibilizamos para os irmãos com muito carinho, sempre no início da semana. Todas as vezes que você chega da Escola Bíblica, o assunto do próximo domingo já vai estar disponível aqui. Você pode desfrutá-lo e estudá-lo de forma antecipada. Também pode estar baixando os nossos esboços que ficam na descrição do vídeo. Se você ainda é novo por aqui e não é inscrito, não perca mais tempo. Inscreva-se em nosso canal, é muito fácil. Basta clicar no botãozinho vermelho que aparece logo aqui abaixo do vídeo e você será um novo inscrito. Sendo um novo inscrito e ativando o sininho, será o primeiro a receber um novo vídeo assim que subirmos para o YouTube, uma palavra que edifica e que certamente contribuirá para o seu crescimento espiritual. Deixe seu like, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas e abra a jaula. Vamos à nossa pré-aula de hoje, lição de número 3. Nesse primeiro trimestre de 2020, estamos estudando uma revista que tem como tema geral a raça humana, origem, queda e redenção. Ainda estamos nas primeiras aulas e no domingo, dia 19 de janeiro de 2020, estaremos estudando o seguinte assunto: a natureza do ser humano. E nesta lição mostraremos a complexidade do ser humano, explicando sua natureza singular. Sim, o ser humano tem uma natureza singular, pois ele é diferente do restante de toda a criação e até mesmo do Criador, porque o Criador também tem uma natureza bastante singular. O ser humano ele é formado de corpo, alma e espírito. E nós falaremos sobre isso durante a nossa lição de hoje. Elencaremos as características do corpo humano e destacaremos que a alma é o nosso elo com o mundo exterior. E, por fim, relacionaremos o nosso espírito com o nosso contato a Deus. O nosso espírito é responsável pelo contato com as coisas espirituais. E, desse modo, nós cumpriremos o objetivo geral de nossa lição. Todas as lições têm um objetivo a ser atingido. E o objetivo geral da lição de hoje, acompanhe comigo aí em sua revista, é expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Na aula de hoje, tocaremos nos principais pontos de nossa lição. E se você nos acompanha, você já sabe decorado quais são. Em primeiro lugar, falaremos sobre o texto áureo, depois sobre a verdade prática, o ponto central, a leitura bíblica em classe e os pontos abordados pelo autor da lição. E por fim, falaremos aqui sobre a conclusão. Deste modo, pegue sua revista, se é que ainda não pegou, pegue uma caneta, muito importante para fazer as anotações, anotar as referências, ou então rabiscar o esboço que possivelmente você tenha baixado aí na descrição do vídeo, e principalmente, sobretudo, a sua Bíblia, a Palavra de Deus, o aferidor da verdade. Vamos à nossa pré-aula de hoje, lição de número 3, a natureza do ser humano, e o nosso texto áureo nos diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Depois de algumas admoestações, algumas exortações, algumas verdades reveladas acerca das coisas espirituais, no nosso texto áureo, Paulo começa a orar pela santificação dos irmãos de Tessalônica. Santificar
ou santificação, significa separar para uso exclusivo. E dentro do nosso texto áureo, Paulo está revelando aqui pelo menos duas verdades que você já pode rabiscar aí em sua lição. A primeira delas é que a santificação, antes de tudo, é uma obra de Deus. E você pode confirmar isso no próprio texto áureo, não é invenção da mente do irmão Murilo, porque o texto áureo nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Deus, ele é o principal agente na santificação do homem. Lógico que há uma cooperação de o homem se separar, renunciar a certas coisas, mas principalmente Deus, ele é quem atua na santificação do ser humano. A segunda verdade que Paulo está nos ensinando é que corpo, alma e espírito precisam igualmente serem alcançados pela santificação. Ele diz assim: o Deus de paz vos santifique em tudo. E ele diz o que é esse tudo: corpo, alma e espírito. E Paulo, ele foi muito preciso naquilo que ele estava falando. Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito certamente precisam ser santos. A exemplo, podemos citar o caso do adultério. Ainda que fisicamente eu não cometa o adultério, posso me abster de me relacionar com outras mulheres, sendo eu casado. Lógico que tenho que fazer isso. Porém, eu posso envenenar a minha alma e o meu espírito fantasiando e alimentando pensamentos indecentes com outra mulher que não é minha esposa. O próprio Jesus, ele realça essa verdade quando ele disse assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração, em sua alma, adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículo de número 28. Veja, não aconteceu o ato físico. Não aconteceu o ato físico, mas o pecado aconteceu. Aconteceu aonde? Dentro de mim. Ainda que o meu corpo não tenha fisicamente adulterado, a minha alma adulterou. E Paulo, ele foi preciso quando disse assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então não é só se abster do pecado fisicamente, mas é tratar a alma, é tratar o espírito, é santificar os pensamentos, é santificar a mente, que é a sede das emoções, que é a alma. Nós devemos ter cuidado com isso. Corpo, alma e espírito precisam ser igualmente santificados. É a segunda verdade presente aqui no nosso texto áureo. A verdade prática nos diz assim: nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, devem ser plenamente consagradas a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Meus irmãos, tudo o que temos e tudo o que somos devem ser entregues a Deus sem reservas. Deve ser tudo dele, para ele e por ele. Nosso corpo deve ser um sacrifício vivo, conforme Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Você conhece esse versículo? Não é mais nos moldes do Antigo Testamento, em que se levava um animal, o animal era degolado, era morto, e o sacrifício ali era oferecido a Deus. Nos moldes do Novo Testamento não é assim. A minha vida é oferecida a Deus, não é uma vida morta. Minha vida é oferecida a Deus em um sacrifício vivo. Que esse sacrifício, até Paulo diz assim, deve ser santo e agradável ao Senhor. Nossa alma, ela também deve ser entregue a Deus. Nossa alma ou nossa mente, como alguns queiram dizer, deve ser a mesma mente de Cristo. Isto é, devemos pensar igual a Ele, avaliar as coisas iguais a Ele. Nós devemos ter a mente de nosso Senhor, a mente de Jesus. E esta verdade está em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16. E o nosso espírito deve adorá-lo em todo o tempo e em todo o lugar. Você já sabe onde está o texto? Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo de número 4, versículo 23,
ao versículo de número 24. E o motivo de ter o corpo, a alma e o espírito santificado e consagrado inteiramente a Deus é pelo menos dois. Você já pode anotar esses dois motivos aí em sua lição ou rabiscar o seu esboço. O primeiro motivo pelo qual nós devemos ter o nosso ser inteiramente santificado é este. Em primeiro lugar, devemos ser semelhantes a Cristo, a fim de que nossa vida seja um testemunho que produz consolo e esperança para o mundo. Não se engane, sua vida será a única Bíblia que muitas pessoas lá fora irão ler durante toda a vida delas. É a única Bíblia que muitas pessoas irão ler. E nós devemos nos santificar com este propósito. Minha vida deve ser uma mensagem que produz esperança e consolo. Em segundo lugar, o próximo motivo pelo qual devo ser inteiramente santificado, inteiramente consagrado a Deus, é que precisamos estar preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. A qualquer momento, cremos no arrebatamento, a qualquer momento a trombeta pode soar, a qualquer momento podemos nos encontrar com Ele nos ares. E Paulo ele expressa isso aqui em Tessalonicenses 5:23, no nosso texto áureo, quando ele diz assim, o vosso Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, para que vocês sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso ponto central, ele nos diz assim: o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. E a lição dessa semana, o ponto central é a verdade que vai permear todos os tópicos da lição. E essa lição, ela vai sustentar e fundamentar a corrente teológica denominada tricotomia, isto é, somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E os 4 pontos dessa lição apresentarão argumentos a fim de sustentar essa verdade e também, muito importante isso aqui, nos alertar acerca de ensinamentos perigosos anunciados por seitas de nossos dias. E à medida que formos aqui expondo os tópicos da lição, citaremos alguns pensamentos, algumas antropologias que deformam outras doutrinas da teologia sistemática se forem fundamentadas em ensinamentos errados. Se eu não tenho uma antropologia saudável, não terei uma escatologia saudável, não terei uma soteriologia saudável. Veja que uma doutrina depende bastante da outra, e nós veremos isso na lição de hoje. O nosso primeiro ponto da lição, ele nos diz assim: a complexidade do ser humano. O ser humano, ele é único em natureza. E o ponto vai tratar justamente sobre isso aqui, nesse momento aqui da lição. O ponto aqui, temos aqui 3 subpontos. O primeiro, a natureza de Deus, onde o autor da lição vai dizer que Deus é um ser simples. Em suas palavras, ele está querendo dizer o seguinte, que o Senhor possui uma única natureza, e ele diz com suas palavras: por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho, isto é, Jesus, como sendo Espírito. Deus é Espírito. Deus não tem um corpo humano. No caso aqui, como o autor da lição coloca, Deus não tem um corpo humano, Deus não tem uma alma humana. Ele é o Criador destas coisas. Em segundo lugar, ele coloca aqui a natureza dos anjos. Eles dizem que os anjos também possuem uma natureza singular. Eles são descritos como espíritos, Hebreus capítulo 1, versículo de número 14. E também, diferente de nós, os anjos não podem se reproduzirem através do sexo. Então, aquele pensamento lá do livro do Gênesis, quando alguém diz assim, os filhos dos homens ali eram os anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres. À luz do Novo Testamento, esse ensinamento ele é condenado, ele é refutado. Os anjos são seres assexuados, eles não se reproduzem através do sexo. Então, aquela geração ali de Gênesis está se referindo à geração de Sete, né? A continuidade ali da geração de Sete. A geração de Sete, os filhos de Sete se misturaram com as filhas dos homens, provavelmente a descendência de Caim, e ali não faz menção de maneira alguma aos anjos. Isso é uma fantasia
descrida, infelizmente, por alguns teólogos sérios. Os anjos, eles possuem essa natureza bastante singular. E o terceiro subtópico vai tratar justamente sobre o homem. Já os seres humanos, diz o autor da lição, eles possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla. Até aqui ele está falando sobre a dupla no sentido de um lado físico e um lado espiritual. E nós cremos que o ser humano realmente tem o lado material, que a Bíblia trata como o homem exterior, é o nosso corpo que se corrompe, o nosso corpo que envelhece, o nosso corpo que morre, e o homem interior, formados pela alma e pelo espírito. Acerca da constituição do homem, não tem na lição, aqui já entramos no nosso subsídio, acerca da constituição, daquilo que forma o homem, da natureza do ser humano, existem várias correntes de pensamento. Eu gostaria de descrever aqui pelo menos três, as três principais, que são o unitarismo, o dicotomismo e aquela que nós cremos que é o tricotomismo. Em primeiro lugar, vamos aqui analisar o unitarismo, também conhecido como monismo. Se você assiste um professor na internet chamado Leandro Quadros, ele ensina o monismo, ele é monista, ele é unitarista. E essa doutrina geralmente ela é defendida pela igreja adventista do sétimo dia, a igreja tradicional. É uma corrente doutrinária que ensina que o homem é uma unidade indivisível, ou seja, não existe alma ou qualquer parte do ser humano que sobreviva à morte. Para os monistas, o ser humano, ele, como já disse, constitui-se em um só, em um todo só, em uma só parte. E essa visão, ela é principalmente ensinada pelos adventistas do sétimo dia, como também é a visão adotada por alguns materialistas, porque os materialistas eles acreditam que depois que o homem morre, acabou. A vida termina ali. Somos só um pouquinho de carbono, um pouquinho de potássio, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e quando morremos, a vida cessa. Já os adventistas, por adotarem essa posição, por adotarem o monismo, eles creem, diferente dos materialistas, que quando o homem morre, a alma e o corpo, eles entram em um estado de inércia, em um estado de inconsciência. E essa doutrina chama-se sono da alma. Mais à frente, quando falarmos sobre a alma, vamos refutar essa doutrina e também dizer aos irmãos quais são os versículos que os adventistas eles se apoiam para sustentarem esse pensamento, essa corrente teológica. E dentre as três aqui citadas, o unitarismo ou o monismo é a que menos se aproxima da Bíblia. Em segundo lugar, temos o dicotomismo. E dentro do dicotomismo, as opiniões dos teólogos elas se dividem. Por quê? Porque o dicotomismo ele se aproxima também bastante da Bíblia. Não é errado ser dicotomista, nem é errado ser tricotomista. Difícil é ser monista ou unitarista. O que é que os dicotomistas eles creem? Os dicotomistas acreditam que o homem é constituído de duas partes, material e imaterial, isto é, o homem exterior e o homem interior. Até aí tudo bem, até aí caminhamos juntos com ele. Porém, quando se fala da parte imaterial do homem, os dicotomistas, eles acreditam que alma e espírito são a mesma coisa. Para eles, alma e espírito é a mesma coisa, porque eles se baseiam no fato de que alma e espírito, às vezes na Bíblia, aparecem como sinônimos ou como termos intercambiáveis entre si. Em suma, eles acreditam que alma e espírito são a mesma coisa, para resumir a visão dicotomista. Por fim, em terceiro lugar, temos aqui a visão tricotomista, que é a visão, a posição adotada principalmente pelas Assembleias de Deus. Se você é assembleano e não sabe disso, você é um tricotomista. Apesar de não saber o nome o termo, né, o nomezinho dessa doutrina, mas você é tricotomista. E os tricotomistas, como já venho falando aqui, eles entendem que o homem é formado de três partes distintivas: corpo, alma e espírito. Mas irmão Murilo Serra falou muito isso. Mas onde estão os textos
para embasar, fundamentar e confirmar essa verdade. Vou citar aqui pelo menos os 3 principais. O primeiro deles está em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 14, que nos diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela tem o poder de penetrar, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A ciência não vai lá, o homem não consegue ir lá. Através de processos cirúrgicos não há como separar, mas a Bíblia diz que há uma divisão entre alma e espírito, colocando alma como uma coisa e espírito como outra. Então esse é um dos textos principais pelos quais o tricotomismo, essa visão da natureza humana, ela é sustentada. O próximo está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, que está no nosso texto áureo e diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. São coisas diferentes aqui colocadas por Paulo. E o segundo texto está no livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. Formou o Senhor o homem do pó da terra. O corpo foi formado do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o Espírito. Deus deu algo dele ao homem. Esse algo, o Espírito, como veremos no tópico de número 4, é eterno. Deus transmitiu eternidade ao homem. E o final do versículo diz: e o homem foi feito alma vivente. Existem outros textos com relação à sustentação desse pensamento tricotomista, mas como que por motivo de espaço aqui, para que a aula não fique tão prolongada, não o colocamos aqui. Mas são os 3 textos principais. O segundo ponto de nossa lição nos diz assim: as características do corpo humano. E aqui nós temos alguns subpontos a fim de acentuar quais são as principais características do corpo humano. Em primeiro lugar, temos aqui o primeiro subponto, a materialidade. O corpo humano, ele é material, ele veio do pó, ele foi formado do pó, como bem coloca aqui o autor da lição. Em segundo lugar, o corpo humano, ele é visível e tangível. Você pode tocá-lo, diferente da alma e diferente do espírito. Apenas a palavra é quem toca na alma e no espírito, conforme Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Toca ao ponto até de achar a divisão entre os dois. E, em terceiro lugar, o nosso corpo, ele é mortal. Nosso corpo, ele foi feito para viver pela eternidade. Lá no Jardim do Éden, se você analisar aquele texto de forma detalhada, você vai perceber que quando Deus criou Adão e criou Eva, a morte existia como uma possibilidade distante. Fomos criados com a imortalidade condicional. Se você permanecer obediente, você viverá pela eternidade, mas se comer do fruto, certamente morrerás. Porém, quando olhamos para o livro do Gênesis, percebemos que os nossos pais, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, e com isso o nosso corpo mortal, o homem exterior, tornou-se sujeito à corrupção, isto é, à morte. E dentro desse segundo tópico da lição, onde se fala das características do corpo, eu achei interessante trazer um versículo que está no Salmo de número 139, o verso 14 e o verso de número 16. O salmista, ele fica espantado diante da forma em que o corpo ele é formado dentro do ventre da mulher que está grávida, diante do processo da gestação, diante de tudo, de todo o processo natural da constituição do ser humano. Ele diz o seguinte: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as obras das tuas mãos, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos, falando aqui com relação ao processo de gestação, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui feito. O salmista está dizendo: tu estava me vendo, quando no processo de calcificação os meus ossos estavam sendo formados. Tu estava olhando, tu me via dentro do ventre de minha mãe. E ele diz assim:
quando no oculto fui feito e entristecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Dentro da história humana e principalmente dentro da escatologia, mais detalhadamente dentro da escatologia individual, porque existe a escatologia geral de coisas que acontecerão no mundo e existe o meu destino eterno que chamamos de escatologia individual. Dentro da escatologia individual, o corpo ele tem uma importância nos eventos futuros. Embora ele esteja condenado à morte pela transgressão cometida no Éden, o corpo daqueles que creem em Cristo, daqueles que se renderam a Jesus, ele terá um destino bastante específico. E temos aqui pelo menos duas possibilidades. Em primeiro lugar, o corpo das pessoas que morreram antes da volta de Jesus, ele será ressuscitado e depois transformado, conforme 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 ao versículo de número 14. Paulo está escrevendo aos irmãos de Tessalônica e dizendo assim: não fiquem tristes. Eu não quero que vocês sejam como os demais, que não têm a mesma esperança que nós temos. Porque se nós cremos que Ele está vivo, se nós cremos que Ele ressuscitou, nós também cremos que um dia Ele voltará. E quando Ele voltar, os mortos ressuscitarão. E em segundo lugar, outra segunda possibilidade é caso aqueles que ficarem vivos para a vinda do Senhor. Se nós alcançarmos esse dia glorioso e no ato da volta de nosso Senhor, no ato do arrebatamento, nós estivermos vivos, à luz de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54, o nosso corpo mortal, ele será revestido de imortabilidade, e aquilo que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade, e aí se dirá aquele grito que está aqui entalado no peito: tragada foi a morte pela vitória. Nosso corpo, ele será transformado. E ainda dentro desse segundo ponto da lição, é muito importante acentuar que o corpo dos salvos, isto é, o corpo daqueles que se arrependeram, daqueles que se converteram, daqueles que se entregaram a Jesus, ainda que morram ou estejam vivos, ele será transformado, e se morrerem, será ressuscitado para se encontrar com Cristo e desfrutar de Deus para sempre no céu. Porém, os não salvos, aqueles que não morreram em Cristo, aqueles que permaneceram em seus pecados, eles serão ressuscitados para a vergonha e condenação eterna. É o que diz Daniel capítulo 12, versículo de número 2, e Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Não se engane, o inferno é o lugar onde Deus fará perecer a alma e o corpo, conforme está escrito em Mateus 10, capítulo de número 28. Então o corpo ele tem uma participação importante nos eventos futuros. Em terceiro lugar, temos aqui o nosso terceiro ponto que nos diz assim: a alma, o nosso elo com o mundo exterior. E o autor da lição, ele traz aqui 3 subtópicos, que em primeiro lugar nos diz assim: o primeiro subtópico, a alma e o espírito são inseparáveis, a não ser a palavra de Deus, ela alcança essa divisão. Em segundo lugar, o segundo subtópico diz: a alma é a janela para o mundo exterior, através dos órgãos sensitivos, que são os olhos, o tato, o paladar, os ouvidos. Nossa alma, ela tem contato com o mundo exterior. E em terceiro lugar, temos aqui a separação da alma e do corpo gera a morte. Dentro desse segundo tópico aqui, é um dos tópicos que eu considero mais importantes dentro dessa lição. Nós falaremos aqui, apresentaremos as principais correntes de pensamento sobre a origem da alma. E são pelo menos 3. É lógico que dentre as 3 tem aquela que é a que cremos. E eu vou dizer aqui qual é a que cremos. Em primeiro lugar, temos o pré
pré-existencialismo, acerca da origem da alma. Estou apresentando aqui 3 pensamentos, 3 linhas de pensamento. E o primeiro deles é o pré-existencialismo. E essa doutrina, isto é, o pré-existencialismo, ela preconiza que as almas das pessoas, elas existem no céu muito tempo antes do corpo ser concebido no ventre da mãe. Você vai ver alguém dizendo assim, que lá no céu tem um quarto, um celeiro, eu não sei como, tem um lugar lá que as almas daqueles que vivem hoje já existiam nesse lugar, apesar de não termos lembrança nenhuma desse lugar, mas a alma já existia em algum momento antes do corpo ser formado. E essa doutrina diz que a alma, ela é unida ao corpo do bebê enquanto ele se desenvolve no útero da mãe. Mas biblicamente, essa doutrina, essa corrente de pensamento não tem apoio algum. Se você vê alguém utilizando um versículo bíblico para fundamentar essa doutrina, esse versículo está sendo mal interpretado e isolado de seu contexto. Orígenes, um dos pais da igreja, pasmem os senhores, ele cria no pré-existencialismo que a alma existia em algum momento antes da formação do corpo. Mas esse pensamento de Orígenes, é claro, durante a história ele não se perpetuou. Por quê? Porque é um falso ensinamento. O pré-existencialismo, ele se aproxima bastante das religiões orientais, do budismo, do hinduísmo. Ele apoia a doutrina da transmigração da alma, se apoia muito se aproxima bastante do espiritismo e até mesmo os mormons creem em parte na doutrina do pré-existencialismo da alma, não da mesma forma das religiões orientais, mas os mormons também creem no pré-existencialismo. A segunda linha de pensamento, é importante falar aqui que o pré-existencialismo, em hipótese alguma, é bíblico, de forma alguma. Mas agora as outras duas que apresentarei também dividem os teólogos. Alguns creem nesse segundo ponto que apresentarei, e outros, como nós da Assembleia de Deus, cremos na terceira corrente de pensamento. Não nos caracteriza um herege crer. A segunda linha de pensamento é o traducionismo e a terceira é o criacionismo. Não se caracteriza herege aquele que crê no traducionismo, nem tampouco aquele que crê no criacionismo. Nós cremos que o criacionismo ele é mais embasado dentro da Bíblia, ele encontra mais apoio escriturístico. Então vamos lá. Em segundo lugar, o que é o traducionismo? Segundo o traducionismo, as almas elas são transmitidas pelos pais aos filhos, assim como características particulares como cor do olho, cor da pele, cor do cabelo. No ato da gestação, o feto ele recebe características da mulher e características do homem. Alguns acreditam que a alma também é transmitida dos pais para o filho. E eu disse que essa visão ela divide teólogos porque pessoas bem conhecidas acreditam no traducionismo, como Lutero, como Robert Culver e Strong e muitos outros aqui que poderia citar. Mas essa doutrina ela sofre vários agravos. Quer dizer que uma parte da alma de minha mãe, uma parte da alma de meu pai, se é que é assim, ela vai formar a minha alma? Não, nós não cremos assim. Nós cremos no terceiro ponto, que é o criacionismo. E na visão do criacionismo, adotada, repito novamente, pelas Assembleias de Deus, se você é um assembleano, você talvez creia no criacionismo e talvez nem saiba denominá-lo. Eu creio que é assim, aí não sabe pelo nome. Nome são apenas detalhes aqui dentro da nossa vida cristã. E na visão do criacionismo, cada alma ela é criada imediatamente por Deus. No princípio da criação, o corpo veio da terra e a alma veio de Deus. Portanto, são duas substâncias diferentes, são duas coisas diferentes. E nós cremos aqui que há uma participação humana e divina no processo da gestação. O corpo é formado no ventre materno e a alma ela é criada e dada por Deus.
Deus é o Pai o Pai dos Espíritos. Eclesiastes nos ilustra essa verdade. Eclesiastes 12, 7, Isaías 42 e 5, e Zacarias 12 e o versículo de número 1. Deus é quem cria, quem forma o espírito humano. Nós cremos na visão do criacionismo, que a alma ela é criada por Deus no processo da gestação. No processo da formação humana no ventre da mulher grávida, há a participação divina e a participação humana. E dentro ainda desse terceiro tópico, é um tópico bastante polêmico, eu gostaria de, é lógico, não posso deixar de fazer isso aqui, de refutar aquilo que eu falei lá no princípio da aula, a doutrina do sono da alma. Essa doutrina, como já tenho dito, ela é adotada pelo adventista, o adventista do sétimo dia. E para o adventista, ao morrer, o homem ele entra em um estado de sono, sua alma começa a dormir. Seu corpo dorme, sua alma dorme junto com o seu corpo. Enquanto que as igrejas históricas cristãs nunca ensinaram isso. Pelo contrário, elas ensinaram que ao morrer, o homem vai para o inferno ou para o céu. E o indivíduo é consciente, isto é, a alma está viva e não está dormindo. Os adventistas, eles erroneamente fundamentam essa falsa doutrina, esse falso ensinamento, em um versículo que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Presta atenção para você entender aquilo que está sendo dito aqui. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 5. Ele diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas sua memória fica entregue ao esquecimento. E baseados principalmente nesse versículo, eles sustentam a doutrina do sono da alma. E esse versículo, ele é tirado abruptamente de seu contexto, porque se olharmos para o contexto desse versículo, veremos que a passagem ela está falando do corpo do morto em relação à vida terrena. E é claro que depois que morremos, o nosso corpo não tem mais relação com nada daqui. Não vemos, não ouvimos, não escutamos. Depois que morremos, nossa relação com este mundo, nosso corpo, ela é cortada. O versículo não está falando da alma depois da morte, mas sim do corpo em relação à vida terrena. E eles tentam sustentar de todas as maneiras essa doutrina que é muito fraca em suas bases por este versículo aqui, principalmente por esse versículo. Só que eles se esquecem que o mesmo livro de Eclesiastes, ele diz assim, lá em Eclesiastes 12, versículo de número 7, o corpo volta ao pó. E é verdade, está aqui no versículo que eles sustentam a falsa doutrina. O corpo volta ao pó, mas o final do versículo 7 do capítulo 12 de Eclesiastes diz assim, o espírito volta para Deus que o deu. A fim de sustentar essa doutrina, eles mudam vários textos bíblicos. Para sustentar a doutrina do sono da alma, eles chegam até a dizer que Moisés não morreu, sendo que lá em Deuteronômio a Bíblia diz que Moisés morreu. Eles dizem que Moisés não morreu por conta do aparecimento de Moisés lá no jardim do Getsemane, no Monte da Transfiguração, melhor dizendo, quando aparece ali Elias e Moisés. E alguns dizem que Moisés não morreu, que ali de fato era Moisés, e outros, no afã de sustentar essa falsa doutrina, dizem que ali não é literal, ali foi uma visão, não era literalmente Moisés, não era literalmente Elias. Então nós não cremos na doutrina do sono da alma. Quando o homem morre, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. E assim concluímos então o terceiro tópico de nossa lição. Quarto e último tópico para finalizarmos a nossa lição, ele nos diz assim: o Espírito é o nosso contato com Deus. E o autor da lição bem coloca aqui que na Bíblia, espírito e alma são tomados às vezes como sinônimo, mas são coisas diferentes. E aqui ele vai responder a alguns questionamentos. O que é o espírito? O elo entre o nosso corpo e Deus, é o espírito. E por fim, a sede de nossa comunhão com Deus. São os três subtópicos, adotados pelo autor da lição. E eu separei aqui algumas coisas com relação ao Espírito. Em primeiro lugar, o Espírito não é um simples sopro ou fôlego. O Espírito é vida
imortal. O Espírito é o princípio ativo de nossa vida espiritual, religiosa e imortal. É o elemento de comunicação, como já tenho dito aqui, entre Deus e o homem. E certo autor cristão, estou fazendo aqui menção de Elianai Cabral, ele escreveu o seguinte: corpo, alma e espírito não são outra coisa senão a base dos 3 elementos do homem. E ele bem coloca aqui a consciência do mundo externo, a consciência de existência própria e a consciência de Deus. E segundo as palavras de Paulo aos irmãos de Éfeso, Efésios capítulo 2, versículo de número 1, Paulo diz que o homem que vive no pecado, ele está morto espiritualmente. Portanto, eu posso aqui dizer, baseado nesse versículo, que a parte material do homem ela está incompleta, o espírito está morto. O homem escuta, o homem ouve, o homem toca, o homem sente, mas seu espírito está morto. Com relação às coisas espirituais, ele não sente, ele não ouve, ele não toca, ele está morto espiritualmente. O nosso mundo, baseado nesse versículo, ele está cheio de cadáveres que caminham, que andam. Nosso mundo é um grande cemitério de mortos-vivos, de mortos que, apesar de caminharem, verem, ouvirem, falarem, não tem nenhum tato, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma sensibilidade espiritual. E é por isso que na condição de morto espiritual há um vazio dentro do homem que não pode ser preenchido por nada que é material. Os homens que estão mortos espiritualmente sentem esse vazio. E o que é esse vazio? Esse vazio é a ausência de um espírito vivo em contato com o seu Criador. Por isso que falamos para algumas pessoas quando evangelizamos que em seus corações há um vazio do tamanho de Deus. O homem busca mulheres, riquezas, posses, realizações pessoais no intuito de preencher esse vazio que está na alma. Mas nada material, nada deste mundo preenchem a ausência de um espírito que está morto, que não tem contato com o seu Criador. Ora, se não foi isso que Salomão falou em Eclesiastes, capítulo de número 2. Se você ler alguns versículos desse capítulo, você perceberá. Salomão, ele disse assim: tive tudo o que minha alma desejou. E dentro do texto do capítulo 2 de Eclesiastes, muitos sonhos pessoais seus estão lá. Sonho de casa própria, sonho de carro, sonho... Então tudo lá. Salomão: tive ovelhas, tive camelos, tive jumentos, tive casas, tive servos, tive servas. Não neguei ao meu coração tudo o que ele desejou. Aí ele assim: mas olhei para essas coisas e vi que elas são vaidade, ou seja, elas são passageiras. Elas passam. Não podem preencher o vazio de minha alma. Tanto que no final do livro de Eclesiastes, Salomão ele diz assim: quer saber de uma coisa? O fim de todo homem é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Desta forma, concluímos aqui os 4 tópicos de nossa lição e partimos para a nossa conclusão. O autor da lição, ele conclui a lição fazendo um apelo à santificação. Se você ler a conclusão, ele vai fazer esse apelo dizendo assim: busquemos a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus, somos templo do Espírito Santo, aleluia. E ele faz esse apelo e queremos enfatizar essa solicitação, esse apelo à santificação com as palavras do escritor da carta aos Hebreus, que nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E desse modo finalizamos aqui a nossa lição e, lógico, antes de finalizar, enumeraremos algumas verdades que aprendemos aqui no presente estudo. A primeira delas é que o corpo, a alma e o espírito precisam igualmente do trabalhar santificador de Deus. Em segundo lugar, outra verdade que aprendemos aqui dentro da lição é que ter uma visão bíblica da doutrina do homem nos livrará dos falsos ensinos, como o pré-existencialismo e como a doutrina do sono
da alma. São doutrinas que nós não cremos. E em terceiro lugar, aprendemos que a tricotomia é a visão que melhor se encaixa na perspectiva bíblica. Então desejo a todos os professores e alunos uma boa aula de escola dominical. Lembrando que o subsídio, ele não substitui a aula presencial na escola dominical. Deus abençoe os irmãos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus para todos. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula.